nosso quadro de saúde hoje está super legal, gente. Eu vou trazer aqui, estou trazendo no nosso estúdio a doutora Vivian Campos. Ela tem um currículo fantástico, que eu até vou deixar ela dar uma resgatada nisso, porque tem tanta coisa que ela faz que realmente é super legal. E os temas, então, são os mais diversos possíveis. Mas hoje, a pedido do nosso telespectador, doutora Vivian, tudo bem? Tudo bom, Fabiola. Eu queria falar um pouco sobre o estresse. Mas para isso, antes eu queria que você desse uma pincelada na tua paixão pela medicina, né? Claro. Então, eu me formei em medicina no Rio de Janeiro. Depois disso eu fui para São Paulo. Meu pai também é médico, então fui seguir os passos do pai. Eu fiz pós-graduação em nutrologia, em ortomolecular e depois, por conta dos pedidos dos pacientes, em medicina estética. Mas desde o começo da faculdade eu sempre trabalhei na parte de alergia. Então, quando eu fui para Campinas, eu entrei em contato com a Unicamp, acabei ficando no ambulatório de alergia e imunologia da Unicamp por 3 anos. E aí, por conta da agenda de vir para Joinville, eu tive que abrir mão da Unicamp, mas eu continuo trabalhando na parte da alergia no consultório. E lá também em Campinas, lá né? Lá em Campinas, então eu divido meu tempo entre Joinville e Campinas agora. É um pique, né, minha amiga? Ai, gostoso. Pois é, as alergias todas. Ai, eu quero te trazer para falar de alergias, porque vamos Joinville é o reino da alergia, né? É, pela umidade aqui, por ter bastante mofo, por conta da umidade, acaba complicando bastante. Vivi, vamos falar sobre o estresse. Hoje eu tenho a impressão que o que não tem diagnóstico definido, vamos dizer assim, que seja de fácil definição, acaba voltando para o estresse, né? Ah, é estresse, relaxa que você vai melhorar. Não é bem assim, né? E não é bem assim, também não é fácil falar, relaxa que você vai melhorar. Na verdade, é assim, não é assado, não é frito. É, exatamente. O nosso ritmo de vida realmente está exigindo muito do nosso corpo. A gente acaba não tendo tempo, a nossa frase mais comum de todo mundo é não tenho tempo. Não tem tempo para comer, não tem tempo para dormir, não tem tempo para fazer atividade física, muito tempo, menos ainda para relaxar. É bem assim. Muita coisa realmente é estresse, né? A gente vê muito assim, a alteração da qualidade do sono, o descontrole no peso, problema muitas vezes pressão arterial, inclusive colesterol pode ser prejudicado, aumentado pelo estresse. Mas antes da gente falar em estresse, é sempre importante investigar as outras causas, né? Procurar os médicos, os profissionais nas áreas corretas, investigar se realmente tem alguma doença de base ou se é o ritmo de vida, a alimentação que está inadequada, a qualidade do sono, às vezes não é só a quantidade. Tem gente que fala, eu durmo 8 horas por dia. Mas com que qualidade essas 8 horas? Acorda de 1 em 1 hora? Fica se revirando à noite? Tá respirando bem? Porque isso a gente hoje, mais e mais, com o aumento de peso, a gente tem um problema de apneia. Então a pessoa acorda sem perceber à noite. E aí acorda de manhã cansado. Dormiu às 8 horas, mas acorda como se tivesse... Como se não tivesse dormido legal, né? Eu digo isso até porque isso é muito comum, eu acho que é uma queixa muito comum. E eu quis trazer, pessoal, a doutora Vivian para o nosso quadro de saúde, porque a gente está tendo uma experiência muito bacana e eu tenho feito exames laboratoriais que eu nunca tinha feito, né? Então eu acho que essa investigação profunda que você faz é muito legal, é tudo de bom. Então, precisa investigar como é que está a parte metabólica, como é que está a parte bioquímica, a parte alimentar, fazer uma investigação da parte alimentar. Como é que é a frequência da alimentação, o que se come, quanto se come, quando se come, porque tem gente que, eu não como nada, não toma café da manhã, no almoço come um lanchinho, chega à noite... Verde. Come um monte. E aí é fritura, é um monte de coisa. Então não vai ter um sono bom, não vai ter uma boa digestão. Claro. Vai ficar cansado, não vai ter uma fonte de energia boa. E com certeza vai ter déficit de micronutrientes, que a gente chama mineral, vitamina. Então, hoje em dia a gente vê gente que tem déficit de macronutrientes, que a gente chama nutrientes essenciais, proteína. A quantidade de pessoas com baixa de proteína está sendo muito grande e não é uma coisa tão pedida, tão investigada normalmente. Mas eu acho que até por essa tua paixão também, né, e esse outro lado da ortomolecular, porque assim, o mais importante, gente, porque todo mundo sabe que a ortomolecular existe
né? Sim. E todo mundo sabe também que existe gente que não é, né? Fica aquela coisa do contra, a favor, isso e aquilo. E hoje não é mais assim hoje também, não é mais né? assim, graças a Deus. Inclusive, o Conselho Federal de Medicina já aprovou a ortomolecular como uma técnica médica. Ela não é uma especialidade, ela é uma técnica que pode ser usada por diversas especialidades. E, inclusive, é importante ressaltar a parte do médica, que o grande problema no Brasil foi esse. Ela veio como uma complementação, alguma coisa alternativa, que não era praticada por médicos. Sei. E aí que, na verdade, pegou, digamos, a fama ruim, né? Porque era praticada por pessoas que não tinham conhecimento. Não é porque é mineral, porque é vitamina, porque é proteína, porque é comida, que não vai fazer mal. Entendi. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, tem que ser feito por um profissional treinado, com conhecimento, né? A ortomolecular tem esse misticismo, mas, na verdade, ela é bioquímica. É coisa que a gente aprende na faculdade. Sim. É reequilibrar sódio, potássio, magnésio, zinco, cromo, nada de outro mundo. Não é nada... É desse mundo mesmo. É desse mundo mesmo. E isso, gente, complementa também a sua outra paixão, que é a nutrologia. Exato, elas trabalham juntas, é quase, né? Muito difícil de separar, porque a nutrologia também é isso, é reequilibrar com a alimentação exatamente isso que não está funcionando bem. Então... E, gente, vamos entender o seguinte, nutrologia é diferente de uma nutricionista. Tá? Não tem nada a ver, porque eu acho que às vezes existe também... Na verdade, muitas vezes a gente trabalha em conjunto. Juntos, né? Exatamente, porque o nutrólogo, ele vê a parte médica. Então, que doenças que podem ser causadas ou agravadas pela alimentação. O estresse é uma delas, é uma síndrome que pode ser agravada pela má alimentação. A alimentação ruim ou a falta de alimentação piora muito todos os sintomas comuns do estresse. Geralmente é isso? O que você me dizia em relação ao estresse? Faz muita, é parte, né? A carga de trabalho, com certeza, a parte emocional, hoje em dia a ansiedade, a gente tem que fazer tudo para ontem, ninguém consegue esperar um pouquinho, né? O volume de informação que a gente tem que lidar hoje em dia é muito grande, então isso tudo também causa um estresse emocional. E a alimentação, se você não tem uma alimentação completa, você não consegue suprir as necessidades do organismo, né? Então acaba acarretando daí diversas doenças. E aí é onde entra essa parte super bacana, que é esse complemento do que falta no teu organismo, porque daí automaticamente você tendo um controle emocional, tendo conhecimento do teu problema, né? Exatamente. E ainda com um remedinho específico, que talvez até nem seja um remedinho, mas que seja alguns nutrientes, aí show, fecha e tudo fica bacana. A gente consegue lidar melhor com o estresse, porque hoje em dia assim, vamos ficar sem estresse. Isso não existe. Não existe. Não existe, porque as cobranças continuam, a vida, o ritmo de vida hoje é um ritmo estressante, digamos. O que a gente tem que saber é como manejar esse estresse, não deixar esse estresse causar doença, causar problema de outras ordens, né, familiar. É o equilíbrio. É o equilíbrio. O que é bastante difícil, mas muito possível. Né? Pois é, e o mais bacana ainda é você ter alguém para conversar. Claro, né? Isso ajuda bastante. Que assim, eu acho que é muito legal quando você encontra alguém que cuide de você, né? Claro que existe assim o segmento da medicina, os diferentes, um cuida disso, outro cuida daquilo, né? Mas, gente, alguém tem que cuidar de um geral, todo, né? É isso que a gente faz. Antigamente era o médico de família, que hoje em dia está se resgatando bastante esse conceito. Porque muitas vezes, uma dor de estômago, não é só do estômago, de onde ela veio, né? Meu Deus. Aí tem alguma outra causa? Não. Então vamos procurar o gastro. E aí sim, fazer uns exames mais completos, ver, mas cuidar do todo é muito importante. Para reequilibrar e para diminuir. Que legal, adorei. Eu sabia que vocês também iam gostar, por isso que eu trouxe a doutora Vivian Campos aqui no nosso quadro de saúde, porque a gente tem encontrado muitas pessoas, é impressionante todo mundo falando exatamente isso. Não tenho tempo. Eu, então, sou a rainha do não tenho tempo, né? Exatamente. Mas a gente consegue administrar desde que a gente tenha conhecimento de que isso pode melhorar com alguns pequenos ajustes.
Muito obrigada, Obrigada a minha você, flor. Fabíola, estou à disposição, se tiver alguma dúvida. Podem entrar Eu em quero contato. te trazer sim para falar sobre alergias. Vamos conversar sobre as alergias. Né? Enquanto isso, a gente tem que achar tempo para se cuidar, né? É, se a gente não verdade. conseguir se cuidar, a gente não consegue cuidar de mais nada. É verdade. Então, legal, querida. Muito obrigada. Ficamos aqui então nesse bate-papo super legal com a doutora Vivian Campos, que prontamente atendeu o nosso convite para vir conversar com a gente sobre o estresse. Mas muito mais importante é você entender de onde ele vem. E se você se enquadrou em algum desses itens aí que nós falamos, tá na hora de investigar.